Olá, alunos! Essa é a nossa primeira classe única das classes dos homens, mulheres e jovens, onde vamos começar uma nova revista que tem como título Cristão em Tempo Integral. Essa de hoje é a lição de número 1, que tem como título A Doutrina da Mordomia Cristã. Quem está dando essa lição é o pastor Luiz Felipe e ele começa essa lição explicando para nós o que significa mordomia, o que significa ser mordomo. Com vocês, pastor Luiz Felipe, com a lição de número 1, de título A Doutrina da Mordomia Cristã, da nossa revista da Classe Única. Nas novelas a gente vê, né, o governante ou a governanta, né? Eu acho que tem o feminino disso. Se eu estiver errado, a Débora pode me corrigir. É a pessoa que toma conta dos bens do seu patrão, né? Toma conta e faz uso daquilo que está à sua disposição, mas ele sabe que aquilo não é dele. Ele está tomando conta, ele está gerenciando, ele tem inclusive autoridade sobre aquilo para comprar, para fazer, enfim, para utilizar, mas ele sabe que aquilo que ele tem e tem às suas mãos não é dele, inclusive aquela casa em que ele está trabalhando faz parte de alguém que o contratou para isso, né? Então essa é a ideia do mordomo, e a ideia de mordomia cristã é baseado nesse conceito, né? De que nós somos mordomos de alguém. E aí, a tarefa do mordomo é administrar a casa. O mordomo recebe a incumbência de receber tudo que seu senhor possui, cabendo-lhes a tarefa de cuidar com todo cuidado de todos os bens, terra, dinheiro, joia e, em alguns casos, a própria família do senhor, quando este se ausentasse. Tá? Então, para resumir, nesse primeiro entendimento, o mordomo era uma espécie de pessoa que garante em segurança, com zelo e com segurança, os bens de outra pessoa, né? As posses de outra pessoa. Era alguém responsável, digno de toda confiança para receber tal cargo. Ou seja, ser mordomo de alguém na esfera humana aqui que a gente está falando, como um empregado, não é para qualquer um. É alguém que tem a confiança de um outro alguém que o paga, e o paga muito bem para fazer isso. Né? A pessoa viaja, e aí realmente a gente está falando agora de classes bem mais elitizadas. A pessoa viaja e deixa a sua casa sendo administrada pelo mordomo. É ele que paga as contas, é ele que faz as compras, é ele que tem acesso a algum certo tipo de dado bancário. Claro que provavelmente não deve ter acesso a toda a conta bancária do patrão, mas alguma liberdade financeira com as finanças do patrão ele deve ter para poder tocar a casa, né? Pagar conta, essas coisas que o mordomo precisa fazer. Né? E aí a gente vai ver na Bíblia dois exemplos de mordomos que a gente tem, que exerciam essa função mesmo. Né? Um é uma pessoa pouco falada na Bíblia, que é o Eliezer. Né? A gente conhece o pastor Eliezer, e agora a gente viu na Bíblia aí que tem um camarada chamado Eliezer. Está lá em Gênesis 24. Se você puder abrir aí para acompanhar, você vai ver o Eliezer da Bíblia. Ele era criado ou servo de Abraão. E aí, o versículo 2 destaca bem a função dele. Olha, Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía. Geralmente, nessa era aí, nessa época aí de Abraão, dos patriarcas, o mordomo geralmente era o servo mais antigo, era o criado mais antigo, de maior confiança. Então ele era colocado como chefe dos escravos, ou chefe dos servos de um senhor. No caso aí, Eliezer. Né? Agora,
A gente vai ver uma coisa interessante nesse capítulo 24 de Gênesis, eu vou ler com você, se você abriu aí, você acompanha. Olha só, versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que há de te preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e o jurou fazer segundo tudo que tinha resolvido. Olha só que coisa interessante. O mordomo, ele, nesse caso, ele teve uma tarefa interessante, né? E aqui a gente faz uma pergunta. Qual é a tarefa difícil que Eliezer recebeu do seu senhor Abraão? Vocês acham que essa tarefa dada por Abraão a Eliezer, que era o seu mordomo, de escolher para o seu filho uma esposa, vocês acham que essa tarefa é fácil? Você acha que essa tarefa é para qualquer um? Imagina vocês tendo aí um mordomo dentro da casa de vocês, vamos supor que vocês tivessem muito dinheiro, tivessem condições de bancar um mordomo, sei lá, 30 anos já trabalhando para vocês, vocês bem de vida, o filho de vocês está para casar e vocês simplesmente falam assim, olha, dá uma analisada aí se essa menina que, ou esse rapaz que o meu filho, a minha filha está querendo se casar, vê se ele é gente boa, vê se é de confiança. Foi mais ou menos isso, claro que salvaguardando aí as culturas da época e atual, que Abraão fez com o seu mordomo. A confiança era tanta que ele fez jurar que ele iria escolher do meio do seu povo aquela que seria a esposa do seu filho. E aí fica uma pergunta, né? Quais as qualidades de mordomo foram demonstradas por Eliezer? E aí eu estou falando muito, eu vou deixar vocês falarem um pouquinho. Dentro disso que a gente está falando, para que Abraão chegasse a essa conclusão e essa confiança de pedir o próprio mordomo para escolher o filho, ou melhor, escolher a sua sogra, né? Sogra não, nora, melhor dizendo. Quais as qualidades que Eliezer tinha para que ele tivesse essa confiança de Abraão? Eu acho que talvez pudesse ser lealdade, integridade, uma pessoa de confiança. Acho que isso. Não sei também se relacionado a alguma coisa de temente a Deus, da mesma fé que a... Não sei. Acho que essas coisas. Vai, continua alguém aí. A Karine falou duas qualidades. Ele já falou tudo. A Karine... sei, tá bom. Na verdade, essas qualidades que a Karine falou realmente são bastante ressaltadas, né? Mas uma delas que me chamou bastante atenção, uma das que poderiam ser apontadas, é intimidade, né? Intimidade. Eliezer, ele era um servo, ele era escravo de Abraão, era o mordomo, ou seja, era o que tinha autoridade sobre as posses de Abraão, mas muito mais do que isso, Eliezer, ele era íntimo de Abraão. E Abraão julgou ser tão íntimo que confiou a ele a responsabilidade de decidir, né, vamos assim dizer, pelo futuro do seu filho, né, por saber que Eliezer sabia do pensamento da família dele,
O Eliezer era uma pessoa, no mínimo, muito íntima, muito ligada, e sabia dos hábitos, os costumes, da própria religião, da fidelidade de Abraão e sua família ao Senhor, que Abraão, ele confiou isso a ele. Então, assim, uma das qualidades que talvez seja mais destacada aqui em Eliezer em relação a Abraão, enquanto Eliezer era o mordomo de Abraão, é essa intimidade. Intimidade que Eliezer tinha na família de Abraão, não só para administrar as coisas que Abraão tinha, mas também de ser alguém participante de um momento tão importante da vida de Abraão, que era, conforme a sua cultura da época, a escolha da sua nora, né? Então, assim, Abraão se sentiu à vontade, confiou em Eliezer, claro que debaixo de juramento, mas não deixa de ser uma forma de confiança demonstrada por Abraão e de intimidade, né? É um tipo de pedido que se faz, não se faz para qualquer um, tá bom? O outro, esse já é um pouco mais conhecido, é o José. José, ele foi mordomo de Potifar, né? Veja o versículo 4 do capítulo 39 de Gênesis. E pôs José como mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E aí eu faço uma pergunta. Qual foi a situação difícil que José passou em que teve que demonstrar lealdade ao seu senhor? Essa é fácil. Essa dá para responder de pronto. Qual foi a situação difícil que ele passou durante o seu período enquanto mordomo de Potifar, na casa de Potifar, em que ele teve que demonstrar lealdade não só ao Senhor dele, né, o Senhor Deus, mas também ao seu Senhor da terra, que era Potifar. Quando a mulher de Potifar pegar ele. Exatamente. Quando a mulher de Potifar, ela se encantou com José e ela queria ter relações com José às escondidas, né? Abra-se parênteses aqui, essa era uma prática muito comum, tá, gente? Naquela época, era uma prática muito comum das mulheres da casa, as mulheres dos senhores da casa, terem relações com os escravos, tá? Então, na verdade, esse tema, essa passagem, ele é muito mais profunda do que simplesmente a gente às vezes conta para as crianças, até mesmo faz menção dela, porque na verdade demonstra que José, ele não era como os demais, ele estava quebrando ali um paradigma, ele estava dizendo para a mulher de Potifar que, olha, eu não sou como os outros, né? Se você faz isso com outros, ou se você já fez isso com outros, comigo não vai ser assim. Então, quando a esposa de Potifar, a mulher de Potifar, ela toma essa liberdade de ir a José e quase que o obriga a ter relações com ela, é porque para ela estava certa de que ele não ia correr, ele não ia negar, visto que ela era também senhora dele. Então, era quase que uma ordenança. E sabendo que se o servo não fizesse aquilo, poderia colocar em risco a sua posição. Então, a mulher de Potifar, ela tinha certeza que por mais leal que José fosse a Potifar, e ele não ia se negar, por conta de ser algo comum, algo normal para aquela época, né? E tá aí também a resposta. Claro que o Senhor o guardou, claro que Deus guardou José e tinha outros planos para ele, mas também está a resposta do porquê Potifar não matou José. Porque Potifar, de uma certa maneira, sabia que isso era uma prática comum, e conhecendo José e conhecendo a esposa, ele sabia que lá no íntimo ele tinha uma certa consciência de que aquilo dali não era aquilo que estava aparentando. Aquela cena que chegou para ele de que o José quis agarrar a esposa dele e ela segurou a roupa dele para poder provar e ele saiu correndo, na verdade não era bem essa a história. Mas ele tinha que manter as aparências e, claro, preservar a mulher, então mandou prender José, mas não o matou, porque naquela época, se uma situação como essa, ela é tida como morte de fato. O Potifar não teria
nenhuma pena de José, nem nenhuma restrição em matar José. E então, dentro disso tudo, a gente também tira esse aprendizado, né? E a pergunta também que a gente faz é as qualidades de mordomo que foram demonstradas por José. Mas essa praticamente já está na primeira pergunta, né? A lealdade. Lealdade e ao Senhor e também ao Senhor da terra, né? Enquanto mordomo, né? E aí a gente conclui esse primeiro tópico dizendo que tanto Eliezer quanto José, algo é claro: o mordomo é responsável por cuidar de todas as coisas pertencentes ao seu senhor, até mesmo daquelas mais íntimas e valiosas. José, quando ele está cuidando das coisas de Potifar, ele entende que cuidar das coisas de Potifar também é cuidar da família de Potifar, também é cuidar da esposa de Potifar. Então, uma terceira a colocação que a gente pode fazer em relação a essa atitude de José é que não se deitar com a esposa do seu senhor, ali, né, Potifar, também era um sinal de cuidado com alguma coisa que não o pertencia. Inclusive, isso está implícito na fala de José, quando ele responde para a mulher de Potifar: olha, ele tem me dado todas as coisas, mas não a senhora como esposa. Então, isso também fica muito claro. Alguém quer falar alguma coisa, comentar, acrescentar, salientar alguma coisa? Não? Dormiram? Não. E aí agora vem o segundo tópico, né, da nossa lição, que são 3, a base bíblica da mordomia cristã. E aí eu faço 2 perguntas, eu não, né, o autor da revista, o autor da lição. De quem somos mordomos? De Cristo. De Cristo. Bem, nós somos mordomos, na verdade, né? Uhum. De quem nós dedicamos a nossa vida, ao nosso serviço, né? Para dizermos que somos mordomos do Senhor, é necessário haver uma dedicação, de alguma forma, né? É necessário haver intimidade. Esse tema realmente ele é um tema muito bom, muito interessante, e ele nos faz ter essa consciência de servo, de dedicação, de entrega, de que nada é nosso, né? Nada é nosso. Nossos filhos, nossa casa, nossa família, o nosso carro, nosso dinheiro, nosso salário, nosso emprego, nada é nosso. Nós somos mordomos. E se somos mordomos de Cristo, servimos a Ele, cuidamos dele e fazemos a vontade dele com aquilo que temos. Agora, se deixamos que a nossa vontade, o nosso eu, a nossa carne, o nosso, né, tome o lugar de Senhor, aí, na verdade, estamos sendo mordomos da nossa própria vaidade, ou da nossa carne, ou do nosso pecado, ou do mundo, ou do dinheiro, do que seja, né? Exatamente. Na verdade, o que responde de quem somos mordomos é as nossas atitudes. Então, muito bom. Eu acho. Sim, não, sim. A questão na verdade, isso já é até uma conclusão do assunto, né? Porque dependendo de quem você satisfaça a vontade e de quem você se entrega para o seu serviço, e é por isso que o tema da revista, eu vou voltar aqui, o tema da revista, irmãos, não é mordomia cristã. O tema da revista é cristão em tempo integral, tá vendo? Então, assim, dentro do escopo, né, cristão em tempo integral, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós estamos em tempo integral sendo mordomos do Senhor, sendo pessoas que cuidam e trabalham para o Senhor, né? Então, na verdade, a nossa vida secular
é como se fosse o nosso, assim, é secundário, porque até nas nossas atividades seculares a gente está servindo ao Senhor e trabalhando para Ele. Então, o cristão em tempo integral é saber que você não tem um tempo em que você não é cristão, não tem um momento, não tem uma ação da sua vida que você não seja cristão, porque até nas suas atividades seculares você está servindo ao Senhor. Então, esse é o âmago, né? É a profundidade do tema. E que eu achei interessante quando a Débora falou que na Igreja Batista, uma das primeiras lições que se dá ao novo convertido é esse entendimento de que a vida dele agora, ele foi comprado, e a gente vai falar isso um pouco mais adiante, ele foi comprado por um preço de sangue e que agora ele tem a sua vida pertencente ao Senhor e os seus serviços também prestados ao Senhor, né? E a gente vai ver agora alguns apontamentos bíblicos para isso, né? Primeiro, a primeira base bíblica que a gente vai ver, que a nossa vida é do Senhor, é o primeiro subtópico, seria o universo que vivemos pertence a Deus. E aí agora vocês vão trabalhar um pouquinho. Gênesis 1, versículo 1 e 14, 22. Duas pessoas abram aí nessas referências. Outra pessoa vai abrir 1 Crônicas 29, 13 e 16. Outra pessoa vai abrir Salmo 24, 1. Outra pessoa vai abrir Salmo 50, 10 a 12. E outra pessoa vai abrir Jeremias 27, 5. Tá? E aí cada uma dessas 6 pessoas vai ler um versículo, uma referência dessa aí. As duas primeiras vão ler Gênesis 1 e Gênesis 14, 22. Gênesis 1, posso ler? Pode. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí o 14, 22 também? 14, 22. Porém, Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Muito bom, irmãos. Então, baseado nessas duas referências, a gente vai preencher aqui agora a coluna da segunda coluna. O que pertence a Deus? Baseado em Gênesis 1 e 14, 22. Os céus e a terra. Aham, ela não viu, tá, gente? Isso aqui ela não viu. Eu fiz sem ela ver. Então, muito bem. Os céus e a terra. 1 Crônicas 29, 13 a 16 vai nos mostrar por que o universo que vivemos pertence a Deus. Quem abriu? Lê aí. Só confirma o versículo. 13 a 16. 1 Crônicas. Tá me ouvindo bem? Sim, 29, 13 a 16. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e sem ti não há esperança. Senhor, nosso Deus, toda esta para uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Ok. Então, baseado neste texto, o que pertence a Deus? Tudo que é nosso pertence a Deus. Tudo. É isso aí. Tudo. Salmo 24, 1. Quem abriu? Eu. Lê aí. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, Juliana, baseado nesse texto aí, o que pertence a Deus? A terra, sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, nós.
Toda a terra, o mundo inteiro e todos os seus habitantes. Muito bem. Salmo 50, versículos 10 a 12. O que pertence a Deus? Quem vai ler? Posso ler? Vai. Se eu tivesse fome, não. É do 10, né? Isso. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não te o diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Então, baseado nesse texto aí, o que a gente pode dizer que pertence a Deus? Todas as coisas do mundo, né? Os animais, as montanhas. Boa. Todos os animais, as aves, as plantas, o mundo inteiro. E, por último, Jeremias 27:5. Quem vai ler? Lê aí. Eu fiz a terra, os seres humanos e todos os animais que nela estão, por intermédio do meu magnífico poder, e através do meu braço estendido, e dou-a a quem eu entender que a devo dar. Caraca, hein? Pesado, hein? Então, baseado nesse texto, o que pertence a Deus? A terra, os seres humanos e todos os animais. Aí, deu uma colinha aí. Isso mesmo, irmãos. Então, esses são alguns dos textos, dentre muitos outros que tem na Bíblia, que apontam que o universo em que vivemos pertence a Deus. A semelhança de Eliezer e José, que moravam num lugar em que eles trabalhavam e onde eles viviam pertencia ao seu Senhor da terra, nós também vivemos num universo que pertence a Deus. Nada do que está aí posto é nosso. Se você planta uma árvore no seu quintal, se você não plantou, mas você cuida dela, porque quando você chegou ela já estava, saiba que você está cuidando e zelando por aquilo que não é seu e sim é de Deus, né? Os animais, ganhei um gatinho, comprei um gatinho, não é seu, querido, é do Senhor. O Senhor te deu a permissão para que você cuide e zele por eles. Por isso que maltratar animais é pecado, porque você está maltratando alguma coisa que não é sua, você está sendo não zeloso com algo que não é seu, tá? Então, maltratar os animais, não tratar bem das coisas da natureza, faz parte também de um pecado que a gente entende como um pecado de afronta e não um desserviço ao Senhor, né? É de se estranhar um cristão que não zele pela natureza e pelas coisas que foram criadas por Deus, tá? Por vezes desperdiçamos as riquezas e nos esquecemos de que estamos, na verdade, fazendo mau uso de algo que não nos pertence. Se temos o direito de usufruir de toda a grandeza deste universo, é sinal de que Deus permite que administremos a obra dele. Então, queridos, façam uma viagem para Fernando de Noronha. Lá vocês vão ver a grandiosidade de Deus e vocês vão poder administrar um pouquinho daquilo lá que é de Deus, mas ele nos dá a permissão para ir para lá, né? Então, quando vocês forem, por favor, me chamem, que eu também vou cuidar junto com vocês das coisas do Senhor. Tá bom? Eu aceito essa viagem, pode me levar. Tá bom? Agora, uma segunda verdade acerca da mordomia cristã e base bíblica é que o homem pertence a Deus. E aí tem algumas perguntas interessantes. Você nasce por vontade própria? Né? Imagina uma criança, eu quero nascer, né? E aí ela mesmo toma a iniciativa de se autofecundar no útero de uma mulher. Não é bem assim, né? E tantos espermatozoides, enfim, não chegam à cópula, né? E na verdade o que acontece é que na verdade nós não nascemos por vontade própria. Você decide o dia da sua morte?
Não, queridos, você não decide o dia da sua morte. Por mais que você ache que de repente, vou dar cabo à minha vida. Quantos suicídios já foram frustrados? Quantos abortos, né, por assim dizer também, mal sucedidos? Por quê? Porque definitivamente nós não temos a, a definição do dia da nossa morte. Ele acontece, a morte acontece quando Deus assim permite, ainda que por meio do suicídio. Você pode decidir qual doença não quer pegar? Eu não vou pegar Covid, vou fazer de tudo para não pegar. Queridos, isso não é uma verdade. A gente faz prevenção, precaução, mas decidir não pegar uma doença não é algo que está na nossa vontade. Você pode impedir que lhe aconteça alguma tragédia? Você pode impedir que alguma tragédia te aconteça? Obviamente também que não. Você pode se precaver, você pode ser cauteloso, você pode ser prudente no volante, por exemplo, mas você não pode evitar que um acidente de trânsito te aconteça. Você não pode impedir isso, né? Tem pessoas que têm medo de viajar de avião e não têm medo de altura, não viajam de avião porque não querem morrer de catástrofe de avião. E quantos aviões caem em cima das casas de pessoas aí ao longo da história e as pessoas morrem numa tragédia de avião sem nunca terem viajado de avião, né? Então, também é um dado interessante. Você pode decidir em qual família neste mundo você quer nascer. Quem gostaria de mudar de família? É melhor não perguntar sobre isso, né? Vamos pular. Mas, de fato, a gente não decide a família em que quer nascer. Não, nós não temos essa escolha, né? Você tem total autonomia e independência para que parece ter? Aí a gente já começa a ser confrontado com as nossas próprias vontades, né? Será que tudo que eu quero eu posso? Será que definitivamente eu sou o dono das minhas regras, da minha vida, do meu corpo? Eu faço com ele aquilo que eu bem entendo? Será que a gente tem essa total autonomia sobre essas coisas? Eu acredito que não. E aí tem uma reflexão. Há um motivo para todas essas respostas serem negativas. Pertencemos a Deus, que é o nosso dono, tem domínio e autoridade sobre nós e pode agir em nossa vida como Senhor, como bem lhe aprouver. Foi esse último texto que a gente leu também em Jeremias 27:5. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Posso seguir? Por que Deus é o meu dono? Há pelo menos 3 razões. A primeira, porque ele me criou. Ezequiel 18:4. Eu vou correr aqui, porque eu tenho um videozinho para passar para vocês de 5 minutos. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então, em primeiro lugar, nós pertencemos a Deus porque ele nos criou. Ezequiel 18:4, dentre tantos outros versículos que a gente tem, eu destaquei esse. Deus não criou o universo e o deixou à própria sorte, né? Como define aí o deísmo, né? O deísmo é uma corrente filosófica né? De Deus, ele vai dizer isso, que Deus criou o mundo, mas deixou que o mundo seguisse o seu próprio curso, sem governá-lo. Nós não entendemos assim, nós somos do teísmo, né? Com T, de que nós entendemos que Deus criou, governa e sustenta todas as coisas que ele criou. Tá? Porque ele me sustenta, é uma segunda verdade também, que a gente pode ler em Atos 17, versículos 24 a 28. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana,
para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, basicamente, Atos vai dizer, esse texto de Atos vai nos dizer que é ele que nos sustenta, é ele que nos dá o ar para respirar, é nele que nos movemos, é nele que nós existimos. Então, quem sustenta a nossa vida é o próprio Senhor, né? Deus tem interesse em sustentar a sua vida, afinal, ele te criou. E a terceira e última razão por qual o homem pertence a Deus é porque ele nos comprou, queridos. Essa é uma verdade inconteste, né? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha só que interessante. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, 3 razões que você pode aí, a partir de hoje, começar a divulgar quando alguém vir questionar: eu pertenço a Deus por quê? Primeiro, porque ele te criou. Segundo, porque ele te sustenta. E terceiro, porque ele te comprou, né? E essas 3 verdades, elas vão nos acompanhar, querendo nós ou não, tá certo? Deus nos comprou por saber que não o reconheceríamos o fato de sermos criaturas dele. E essa também é uma verdade que a gente vê em muitos seres humanos por aí. A semelhança de Eliezer e José, que cuidavam dos bens de seus senhores, mas também lhes pertenciam por direito, assim somos nós. Vivemos no universo criado por Deus, mas também somos criaturas de Deus e a ele pertencemos, tá? E aí eu quero passar um vídeo para vocês, interessante, de uma ilustração que vai falar da história de Meu por 2 vezes. Vou fazer meu barquinho, do jeito que meu pai ensinou. Quando ficar pronto, vai ficar lindo. Perfeito. Ah, seu nome. Glória. Vamos lá?
Bom dia, senhor. Eu fiz esse barquinho e perdi. Agora eu achei. Mas eu não posso dar. Você precisa pagar o preço dele. Nossa, mas é muito caro. Tudo bem. O senhor guarda para mim? Eu volto com o dinheiro. Eu criei você, agora comprei você. Você é 2 vezes meu. Nova Glória. E aí a aplicação que a gente faz é exatamente essa, né? Que nós pertencemos a Deus agora como cristãos por 2 vezes. Uma porque ele nos criou, assim como todas as outras pessoas, mas também agora cristãos, nós somos de Deus 2 vezes, porque além dele ter nos criado, ele foi lá e nos comprou através do sangue de Cristo, tá? E depois eu boto aí para vocês verem o vídeo. O vídeo é muito interessante, tá? E aí o último tópico é: o que a mordomia nos ensina? Ela nos ensina a ter atitude diferente em relação ao universo e a nós mesmos. E aí, aquilo que a Débora falou, minha família, trabalho, casa, amigos, enfim, tudo que está ao meu redor pertence a Deus. Quando tomo qualquer atitude, estou, na verdade, agindo como um mordomo de Deus, alguém responsável por cuidar com zelo dos bens do Senhor. Uma segunda coisa que a mordomia nos ensina é a ser responsáveis, né? Tal qual os mordomos Eliezer e José, somos responsáveis em administrar os bens de nosso Senhor. Aquilo que está ao seu alcance deve ser administrado com a seguinte visão: isto é de Deus, mas ele me confiou a tarefa de cuidar bem de sua criação, com responsabilidade. E aqui se aplica muito aos homens, né? Como chefes de família. A família, às vezes, quando se pergunta para um menino, para um jovem, tá, recém-casado, qual é o seu maior bem? Meu maior bem é minha família. Mas, na verdade, esse bem nem é teu. Esse bem é um bem que Deus te deu para você administrar e ele vai pedir conta disso. Então, né, para os casados que estão aqui, que têm suas famílias e os que têm suas famílias já com filhos, saibam que esses bens aí são de Deus e ele vai pedir conta, ele vai querer de nós um relatório, né, por assim dizer, de como a gente tem cuidado disso, tá? E reconhecer a nossa total dependência de Deus diante de tudo isso que ele nos dá. Antes de tomar qualquer decisão, devemos perguntar a nós mesmos se alegraremos ou não a Deus
se honraremos ou não a responsabilidade que ele nos confiou. Diante de tal ministério, precisamos pedir a ajuda de Deus e nos sentir completamente dependentes dele. Qualquer pontinha de orgulho pode destruir nossa função de mordomos. Em tudo precisamos pedir a orientação divina para tomarmos decisões certas e em tudo agradarmos ao nosso Senhor. E aí, já partindo para o final, para não esquecer, mordomo significa administrador, mantenedor e aquele que cuida dos bens do seu Senhor. Nós somos mordomos de Deus porque o universo onde vivemos pertence a Deus, pertencemos a Deus porque Ele nos criou e pertencemos a Deus porque Ele nos comprou. E tudo que está ao nosso alcance pertence a Deus e por isso somos administradores da obra dele. E uma aplicação: preciso olhar para mim mesmo e para o universo como obras de Deus. Sou responsável por meus atos e decisões, pois na verdade estou cuidando das coisas de Deus. E por último, devo depender totalmente de Deus. Tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos orar. Já são 9h08, começamos 8h05. Estamos aí dentro do programado. Vamos estar orando. Eu vou pedir para o Claudinho, que é o professor dos homens, estar orando por nós aí, por essa nova iniciativa. Temos 16 aulas pela frente, não sei se até a última estaremos nesse modo, mas é a forma da gente começar, né? É o novo normal, como tem sido dito por aí, né? Pastor, a conexão do Claudinho caiu mais ou menos no meio da aula. Entendi. Ele não conseguiu mais conectar, não. Entendi, beleza. Então, ora para nós, Débora. Pode ser você, sem problemas. É quase a mesma coisa. Amém. Pai, louvamos o teu nome por este tema, por este despertamento que o Senhor deu à sua igreja, deu à escola dominical nessa noite, Pai. Louvado seja o teu nome, porque temos um grande privilégio de sermos mordomos seus. Obrigado, Deus, por tão grande confiança, graça, bondade e misericórdia que o Senhor coloca sobre nós. Nós te louvamos e te engrandecemos por isso. Senhor, eu te louvo pelo número de casas alcançadas nessa noite com essa palavra, Amém. Com essa palavra gloriosa, que somos servos teus, que tudo que temos, somos, que esse mundo, que tudo que nele há, tudo é teu, Senhor, e nada foge das tuas mãos. Amém. E nós te louvamos por isso, te agradecemos por isso, e engrandecemos o teu nome, porque servimos a um Deus grande, poderoso, forte e fiel. Louvado seja hoje e sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, gente. Então é isso. Boa noite. Deus abençoe vocês e até a próxima quarta, tá bom? Tchau, gente. Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém, tchau. Tchau, querido.